Príncipe George, Princesa Charlotte e Príncipe Louis sempre chamam a atenção quando aparecem ao lado de seus pais, Príncipe William e Kate Middleton. Suas aparências impecáveis, seu charme natural, à primeira vista, eles representam a imagem perfeita da família real. Mas por trás desses momentos cuidadosamente planejados, há uma tensão não dita. Qual é a verdadeira relação deles com sua madrasta-avó, a rainha Camila? O que realmente acontece dentro dos portões do palácio? E mais surpreendentemente, o pequeno príncipe Louis revelou sem querer um segredo sobre Camila. Um segredo que o palácio tentou esconder por muito tempo. A revelação, sutil, mas reveladora, desvendou mais uma camada da meticulosa fachada real. A princesa Charlotte, sempre protetora de sua família, compreendeu mais do que muitos imaginavam. Sem hesitação, interveio, protegendo seu irmão mais novo de uma forma que dizia muito. Então, fique atento enquanto desvendamos a verdade por trás dessa revelação. Uma revelação chocante no Natal. Uma tarde fria de dezembro foi o cenário para o que deveria ser um evento natalino encantador na abadia de Westminster. O imponente templo, decorado com luzes cintilantes e enfeites festivos, brilhava com a magia da temporada. Os convidados aguardavam em expectativa silenciosa, sem saber que um momento de sinceridade infantil roubaria a cena e deixaria a família real britânica em choque. No centro de tudo estava o pequeno príncipe Louis, de 5 anos, com sua energia contagiante como sempre. Ao seu lado, uma árvore da bondade lindamente decorada, cujos galhos estavam repletos de mensagens escritas à mão, uma ideia concebida pessoalmente por sua mãe, Kate, a princesa de Gales. O objetivo era simples: expressar gratidão e gentileza de maneira íntima e significativa. Louis, sempre disposto a roubar a cena, exibia orgulhosamente seu cartão, sua mensagem inocente, mas tocante. Sou grato pelo fato de que a vovó e o vovô brincaram comigo. As palavras carregavam um calor especial, uma doce homenagem a Carol e Michael Middleton, que sempre foram avós dedicados. A casa deles, em Bucklebury, era um refúgio de risadas e diversão, livre da formalidade rígida da vida no palácio. O carinho do menino por eles era evidente, e sua mensagem foi recebida com sorrisos de aprovação. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um convidado curioso se inclinou e perguntou: por que a rainha Camila não está no seu cartão? Louis, com a sinceridade espontânea que só uma criança pode ter, respondeu sem hesitar: ela está mentindo. E ele não parou por aí. Sua voz infantil, clara como um sino, cortou o silêncio ao redor. Ela disse que brincaria comigo, mas depois falou que eu era irritante e me mandou embora, declarou sem raiva, apenas com uma observação tranquila. Ela só ficou sentada conversando com as pessoas depois disso. Ela não estava ocupada. Suas palavras, inocentes, mas afiadamente diretas, ecoaram pela abadia, deixando um rastro de desconforto. Não se tratava de um compromisso inadiável ou de um esquecimento momentâneo. Ela simplesmente o viu como um incômodo e optou por não interagir. Não houve calor, nenhum instinto de acolher o entusiasmo do menino, nenhuma compreensão silenciosa que deveria ter tornado sua presença segura e familiar. E naquele momento, diante da grandiosa árvore da bondade e sob os olhares atentos da família real, o brilho festivo diminuiu levemente, substituído por uma tensão sutil, porém inegável. O ambiente congelou. O burburinho das conversas sussurradas desapareceu, dando lugar a um silêncio desconfortável. Algumas pessoas se entreolharam, incrédulas. Até Kate, normalmente a personificação da elegância serena, enrijeceu visivelmente. Com um sorriso aproximou-se do filho, embora seus olhos traíssem um lampejo de surpresa. A poucos passos dali,
William trocou um olhar com a esposa antes de lançar um rápido e quase imperceptível olhar para Camila. A rainha consorte, geralmente impassível, hesitou por uma fração de segundo. Por trás das aparências meticulosamente gerenciadas da realeza, esse foi um raro momento não ensaiado, um vislumbre do que existe além das paredes douradas da monarquia. A cerimônia seguiu conforme planejado, enquanto os funcionários trocavam cochichos discretos e a maioria dos convidados fingia não ter ouvido nada. Mas a atmosfera havia mudado. Apesar dos esforços da família real para manter as tradições intactas, Luís, sem querer, havia exposto algo cru, algo real. Nos dias que se seguiram, atrás das imponentes portas do palácio, supostamente ocorreram conversas privadas. Comunicados oficiais de Buckingham enfatizaram a unidade, mas os murmúrios de desconforto persistiram. Afinal, as palavras inocentes de Louis levantaram uma questão maior. O que realmente acontece dentro dos palácios quando as câmeras não estão filmando? A distância não dita entre Camila e as crianças de Gales. O vínculo de Camila com os filhos de William e Kate é como um quebra-cabeça com algumas peças faltando, moldado pela história, marcado pela formalidade e, em certos momentos, visivelmente distante. Enquanto George, Charlotte e Louis desfrutam de dias despreocupados e repletos de risadas com os avós Middleton, suas interações com Camila parecem mais encontros diplomáticos, limitados a eventos públicos e sorrisos educados para as câmeras. Esse contraste é fácil de perceber e sentir. Na casa dos Middleton, em Berkshire, as crianças assam biscoitos, jogam jogos de tabuleiro e correm pelo jardim com a alegria livre da infância. Até mesmo o rei Charles, apesar de suas obrigações reais, se ajoelha nos jardins da Highgrove House, animado ao mostrar suas plantas favoritas aos netos. Mas, quando se trata de Camila, a dinâmica muda, torna-se mais contida, quase ensaiada. Foi em uma recepção nos jardins do Palácio de Buckingham que essa diferença ficou particularmente evidente. Enquanto a família circulava pelos exuberantes jardins, Camila permanecia à parte, exalando elegância, mas mantendo certa distância das crianças de Gales. Seu olhar parecia se voltar mais para os netos de seu primeiro casamento, deixando George, Charlotte e Louis entretidos entre si. Então, em um momento inesperado, o sempre curioso e cheio de energia Príncipe Louis colheu uma delicada flor do jardim e correu animado para mostrá-la a Camila. Por um breve instante, todos os olhares se voltaram para eles. Será que ela sorriria calorosamente e aceitaria o pequeno presente? Mas, em vez da resposta afetuosa que se poderia esperar, Camila hesitou, sua expressão traindo um leve desconforto. Foi quase imperceptível, apenas um lampejo de incerteza em seu rosto, mas o suficiente. O suficiente para lembrar a todos que o tempo pode curar, mas não apaga. Aquilo não foi apenas um momento constrangedor, foi um vislumbre de algo mais profundo, um reflexo de anos de tensão silenciosa dentro da família real. A distância entre eles não surgiu do nada. Foi moldada por perdas, traições e um passado que se recusa a desaparecer. William, que tinha apenas 15 anos quando sua mãe, a princesa Diana, morreu no trágico acidente em Paris, já havia passado anos assistindo ao colapso do casamento de seus pais diante dos olhos do mundo. Ele não era apenas um filho enlutado, era uma testemunha de uma tragédia que se desenrolou diante de milhões de pessoas. Assim como William, Diana também deu voz à sua dor. Em uma entrevista televisiva que abalou a monarquia, ela fez uma confissão tão comovente quanto devastadora. Éramos 3 neste casamento. O mundo já sabia quem era a terceira pessoa, e ela não tentou suavizar a verdade. A senhora Parker Bowles esteve envolvida na ruína deste casamento. Uma pausa, seguida de um golpe final. Neste casamento, éramos 3. Essa única declaração selou o lugar de Camila na história da realeza,
não apenas como o amor de Charles, mas como a mulher que Diana apontou publicamente como parte de seu sofrimento. Para William, essa ferida era impossível de ignorar. Ele aprendeu a carregá-la com dignidade, a vestir a máscara do dever. Mas mesmo agora, anos depois, suas interações com Camila continuam educadas, distantes, nunca frias, mas também nunca próximas. Nos eventos reais, ele se mantém impecável, sempre cortês. Mas para quem observa atentamente, fica claro, suas conversas com ela são breves, suas palavras cuidadosamente medidas. Kate, sempre graciosa e atenta ao protocolo, garante que seus filhos mostrem respeito, mas não força uma proximidade que não existe naturalmente. Isso ficou evidente durante as férias de Páscoa da família no castelo de Windsor, no ano passado. Enquanto Charles passava tempo com os netos, Camila preferiu ficar com sua própria família em outra ala do castelo. Da mesma forma, em Sandringham, durante as festas de fim de ano, os funcionários notaram uma divisão silenciosa. Os netos de Camila brincavam entre si, enquanto George, Charlotte e Louis permaneciam em seu próprio mundo. Nenhuma declaração oficial reconhece essa distância, mas pequenos momentos continuam a dizer muito. Na coroação do rei Charles, quando Louis instintivamente segurou a mão do pai em vez de ficar ao lado de sua madrasta, como planejado, as câmeras captaram a cena. Um gesto aparentemente insignificante, mas que sugeria uma linha invisível dentro da família. Apesar de tudo, uma coisa permanece inegável: o vínculo inabalável entre os irmãos de Gales para superar as dificuldades. Nos momentos de incerteza, Charlotte assume o papel de irmã protetora, segurando a mão de Louis, sussurrando palavras de conforto. Sua conexão é inquebrável, um reflexo da dinâmica familiar que William e Kate cultivaram com tanto cuidado. Mas o que fortalece esse laço emocional entre os irmãos? Charlotte, a pequena princesa mais forte da família real britânica. Exceto durante as grandes cerimônias, quando assumem seus papéis reais, George, Charlotte e Louis são como qualquer outro trio de irmãos, longe dos olhos do público, unidos por travessuras da infância e sempre juntos quando realmente importa. Atrás das portas do Adelaide Cottage, eles brigam pelo controle remoto, constroem fortes de cobertores na sala e caem na gargalhada com seus programas favoritos. Mas quando as coisas ficam difíceis, eles permanecem lado a lado, uma equipe inseparável que enfrenta o mundo de mãos dadas. Aos apenas 8 anos, a princesa Charlotte já abraçou o papel de irmã mais velha protetora. Ela não é apenas um guia, é a defensora silenciosa de Louis, sua pequena advogada em um mundo que às vezes pode ser esmagador. Seja segurando sua mão em um ambiente lotado, confortando-o quando ele se sente inseguro ou garantindo que ele se sinta seguro na escola, Charlotte sabe instintivamente quando deve intervir. Mas não se trata apenas de responsabilidade. Há apertos de mão secretos, noites de cinema às sextas-feiras e piadas sussurradas que só eles entendem. Um momento em particular se destaca. Em uma festa no jardim do Palácio de Buckingham, no último verão, o pequeno Louis, conhecido por sua energia inesgotável, se viu no meio do turbilhão das expectativas reais. A multidão era imensa, o barulho avassalador. Enquanto ele se remexia, sem saber para onde olhar, Charlotte percebeu imediatamente. Sem hesitar, estendeu a mão para ele, um gesto silencioso, mas cheio de significado. Com uma graça que parecia além de sua idade, ela o guiou pela multidão, lembrando-o sutilmente de como cumprimentar os convidados, com postura, tranquilidade, mas nunca sozinho. Foi um momento pequeno, mas que disse muito. Mesmo antes de Louis aprender a andar, o vínculo entre eles já era evidente. No terceiro aniversário de Charlotte, uma fotografia carinhosa a mostrou segurando o bebê Louis com tanta doçura que os funcionários do palácio começaram a chamá-la de Mini Mamãe. Anos depois, esse laço só se fortaleceu. Mas a relação deles não é apenas sobre responsabilidade. Em casa,
as noites de sexta-feira são reservadas para filmes, e Louis sempre guarda um lugar no sofá para Charlotte. Os dois têm um aperto de mão secreto que nem William nem Kate conhecem. E guardados com carinho em uma gaveta especial no quarto de Charlotte, estão desenhos feitos por Louis especialmente para ela. Um lembrete silencioso do amor inabalável entre eles. Porque longe dos holofotes e dos títulos reais, eles são simplesmente irmãos, inseparáveis, protetores e ligados por um amor que dispensa grandes gestos para se provar. Mas não é apenas Charlotte. O irmão mais velho de Louis também sempre esteve ao seu lado, oferecendo sua própria força silenciosa e apoio inabalável. George, o irmão mais velho e guia da família real britânica. Sendo o primogênito do trio, o príncipe George naturalmente assume um papel de liderança, não apenas como futuro rei, mas como um irmão mais velho atencioso. Enquanto estuda a história britânica e os protocolos reais em preparação para o trono, ele nunca deixa de reservar tempo para Charlotte e Louis. Sua orientação é discreta, mas constante. O tipo de presença que transforma momentos comuns em lembranças para a vida toda. No último verão em Norfolk, George demonstrou a mesma paciência que Charlotte já havia mostrado a ele, ensinando Louis a empinar uma pipa. O caçula, cheio de energia e entusiasmo, teve dificuldades no início, com a pipa balançando descontroladamente ao vento. Mas George ficou ao seu lado, ajustando a linha, oferecendo palavras de incentivo. Um momento simples, mas que refletia algo mais profundo. O vínculo silencioso entre irmãos, onde as lições da vida são transmitidas tão naturalmente quanto as rotinas matinais. E por falar em rotina, as manhãs de sábado na casa dos Wales são sagradas. Com a aprovação relutante do chefe real, os três irmãos assumem a cozinha para preparar o café da manhã dos pais. É um esforço coordenado. George cuida das torradas, Charlotte arruma as frutas e Louis, sempre determinado, insiste em mexer o suco de laranja. O resultado? Uma bagunça, é claro, mas acima de tudo, uma tradição. Um momento que fortalece o relacionamento entre eles, lembrando-os de que, por trás dos portões do palácio, são apenas crianças aproveitando a infância juntas. Na escola, esse laço é igualmente evidente. Quando Louis começou na Lambrook, ansioso, mas um pouco nervoso para entrar em uma partida de futebol, George e Charlotte encontraram a solução perfeita. Atrás do prédio de ciências, longe de olhares atentos, organizaram um jogo particular só entre os três, permitindo que Louis ganhasse confiança antes de pisar no campo de verdade. Um gesto discreto, imperceptível para muitos, mas que dizia muito sobre o apoio inabalável que tem um pelo outro. Mesmo em público, onde as expectativas reais são altas, a proximidade entre eles transparece. No Trooping the Colour do ano passado, Louis, sem conseguir conter a empolgação, soltou uma risada inesperada em um momento solene. Em vez de repreendê-lo, Charlotte, sempre a irmã protetora, respondeu com uma careta engraçada, transformando o que poderia ter sido um momento embaraçoso em uma brincadeira compartilhada entre eles. Eles até têm um código secreto, uma frase de escape, discretamente criada por Charlotte, ao perceber que eventos públicos às vezes podiam sobrecarregar Louis. Sempre que um deles pronuncia a palavra, os outros instintivamente entram em ação, oferecendo conforto silencioso. Não faz parte do protocolo real, não é algo ensinado ou exigido. É apenas eles, cuidando uns dos outros em um mundo que frequentemente exige tanto. Seu vínculo cativou o público, mas para William e Kate significa ainda mais. Quando Louis chegou à família, eles não estavam apenas testemunhando a formação de outro laço entre irmãos reais. Estavam vendo um relacionamento baseado em amor genuíno, carinho e compreensão, e não em obrigação ou formalidade. Mas como esse pequeno príncipe, nascido em meio a séculos de tradição, cresceu para se tornar o menino animado e falante, que encanta tanto o público quanto o palácio. Uma recepção radiante para o príncipe Louis.
Londres estava tomada por expectativa no dia 23 de abril de 2018. As ruas ao redor do Hospital St. Mary's vibravam com energia enquanto fãs da família real se reuniam antes do amanhecer, enrolados em cobertores e munidos de garrafas térmicas de chá, aguardando ansiosamente um momento histórico. Não era apenas uma espera, era uma celebração. Risadas ecoavam, biscoitos eram compartilhados, e uma pequena comunidade improvisada se formava, unida pelo entusiasmo pelo mais novo membro da realeza. Exatamente às 11h11 da manhã, o príncipe Louis Arthur Charles veio ao mundo, e seu nascimento foi saudado não apenas com alegria, mas também com tradição. Os sinos da abadia de Westminster tocaram por toda a cidade, e no Hyde Park, a artilharia real do rei disparou uma impressionante salva de 62 tiros. Londres parecia eletrizada, como se toda a cidade tivesse parado para dar as boas-vindas ao seu novo príncipe. Seu nome, escolhido com cuidado, carrega o peso da história. Louis homenageia Lord Louis Mountbatten, o tio querido do príncipe Philip, tragicamente assassinado em 1979. Arthur e Charles o ligam ao avô, o rei Charles III, ecoando grandes governantes do passado britânico. Era um nome digno de um príncipe, enraizado na tradição, mas ainda assim único. Quando Louis fez sua primeira aparição pública, fez isso à sua maneira. Enquanto a maioria dos recém-nascidos reais dorme tranquilamente nos braços da mãe, ele tinha outros planos. Com os pequenos punhos erguidos, saudou as câmeras com um charme inconfundível, como se dissesse: "Preparem-se, mundo, cheguei." Os fotógrafos riram, e Kate, sempre uma mãe afetuosa, mais tarde brincou sobre a estreia excêntrica de seu filho. Seu batizado no Palácio de São James foi carregado de significado. A luz do sol atravessava os vitrais, iluminando uma capela repleta de história real. Charlotte havia sido batizada ali antes dele, e anos antes, o mesmo local havia testemunhado a despedida final da princesa Diana. Louis, vestido com a delicada túnica de renda usada por gerações antes dele, tornava-se parte desse legado, um pequeno príncipe envolto em séculos de tradição. Mas Louis nunca foi de ficar parado. No Natal em Sandringham, ele já havia conquistado o apelido de Pequeno Furacão entre os funcionários do palácio, não por travessura, mas por sua energia inesgotável. Enquanto o restante da família trocava presentes, Louis estava muito mais interessado em recolher cada pedacinho de papel de embrulho, engatinhando pelo chão com determinação. Ele não era apenas um espectador na vida real. Estava pronto para deixar sua própria marca. Essa mesma energia ficou evidente no Trooping the Colour de 2019, sua primeira grande aparição pública. A maioria das crianças reais leva um tempo para dominar a arte do aceno, mas não Louis. Do colo da mãe na varanda do Palácio de Buckingham, ele deu um aceno real, exuberante e perfeito. Tão entusiasmado que seu pequeno braço cansou antes do evento terminar. Foi um momento que encantou o público. Um vislumbre de sua personalidade crescente em meio à grandiosidade da tradição. Seus primeiros anos na Wilcox Nursery, perto do Palácio de Kensington, apenas reforçaram sua curiosidade natural. Com uma mochila azul quase maior que ele, Louis entrou na sala de aula pronto para explorar. Sua professora de arte logo notou um hábito peculiar. Ele frequentemente levava para casa tintas extras para George e Charlotte, além de encher os bolsos com pequenas pedras cuidadosamente recolhidas no parquinho. Seja na arte ou na aventura, ele sempre queria compartilhar tudo com os irmãos. A mudança para Adelaide Cottage, em Windsor, trouxe um estilo de vida mais tranquilo e relaxado. Longe do movimento constante de Londres, Louis floresceu no espaço aberto. Ele se orgulhava de cuidar das sementes de girassol plantadas por sua mãe, e com a mesma determinação que o definiu desde o nascimento,
Insistiu em aprender a andar de bicicleta sem rodinhas. Para ele, cada desafio era uma oportunidade e cada momento uma nova aventura. Mas Lewis não se resumia apenas a brincadeiras. Ele tinha um talento natural para trazer leveza à tradição. Suas expressões espontâneas e perguntas diretas durante cerimônias formais adicionavam um toque descontraído aos eventos reais. Isso ficou evidente na coroação do rei Charles III, em maio de 2023. Enquanto o príncipe George assumia um papel mais sério, Louis, mais uma vez, conquistou o público. Sua empolgação genuína e sem filtros trouxe uma leveza inesperada a um momento histórico. Grande parte de sua confiança vem do estilo de criação prático do príncipe William e da princesa Kate. Apesar das obrigações reais, eles sempre se dedicaram a oferecer aos filhos um equilíbrio entre tradição e normalidade. Kate, em especial, é conhecida por sua dedicação em proporcionar um ambiente estável e acolhedor. Seja nas idas à escola ou nas tardes passadas ao ar livre, ela garante que seus filhos vivam uma infância repleta de amor, e não apenas de deveres reais. E para Lewis, esse amor se expressa melhor ao ar livre. Assim como sua mãe, ele tem uma afinidade natural com a natureza, seja correndo pelo jardim ou explorando os arredores de Adelaide Cottage. Kate acredita firmemente nos benefícios das brincadeiras ao ar livre. Estudos mostram que crianças que passam mais tempo na natureza desenvolvem resiliência e criatividade. E Lewis parece ser a prova viva disso. Ele pode fazer parte da família mais famosa do mundo, mas no fundo é apenas um menino cheio de energia, com um espírito livre e um futuro só dele. No entanto, o tempo ao ar livre não é a única coisa incentivada em casa. A criatividade floresce no lar dos príncipes de Gales, e Kate faz questão de nutrir a imaginação dos filhos tanto quanto o amor pela natureza. Em um dia, Lewis está correndo para acompanhar a mais nova aventura de George. No outro, está girando pela cozinha com Charlotte, rindo enquanto preparam algo bagunçado, mas delicioso. São esses momentos, com bancadas cobertas de farinha e gargalhadas espontâneas, que realmente definem a infância, seja ela real ou não. O príncipe William também é um pai presente, apesar do peso de suas responsabilidades reais. Ele construiu uma reputação não apenas como futuro rei, mas como um pai que valoriza o humor e a gentileza tanto quanto a disciplina. Ensinar os filhos sobre certo e errado vem naturalmente, mas para ele, momentos de diversão são igualmente importantes, seja contando piadas, brincando ou correndo atrás deles no jardim. Juntos, ele e Kate redefiniram a criação real, equilibrando tradição com afeto, dever com leveza. Para Lewis, esse equilíbrio entre estrutura e espontaneidade lhe deu a liberdade de ser ele mesmo. Sua presença vibrante nos eventos reais não é apenas resultado da energia juvenil. É um reflexo do ambiente seguro e amoroso em que cresceu. Por trás das imponentes paredes do palácio e dos olhares atentos do público, existe uma família unida por laços de afeto, criatividade e um profundo senso de amor. Seja em uma ocasião formal ou em uma dança improvisada na cozinha, Lewis está crescendo em um mundo onde a tradição se encontra com a alegria e onde até o membro mais jovem da família real pode abraçar a vida com curiosidade e confiança. E assim, a princesa Charlotte e o príncipe Louis mais uma vez chamaram a atenção com suas palavras inesperadas. O que você achou dessa declaração surpreendente? Conte para nós nos comentários e não se esqueça de curtir e se inscrever para mais atualizações sobre a realeza. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Até logo!